Se quiser fazer as suas perguntas, venha à frente, tem aqui um microfone para não bulir com aquilo. Deste lado. O Frei António, da parte da tarde, o outro ensinamento, o que é que vai falar sobre? Concretamente, que é que isto foi só o meu pano de fundo. Alguma pergunta sobre isto? Então faça favor. Para ficar... faça aí do microfone, se faz favor. Não toque aí no coisa, cuidado. Tenho um colega que eu até vi, teve um livro sobre magia, etc., misturado um pouco com Santo António de Lisboa, umas pedras, os cheiros, os incensos, não sei o quê. E a minha pergunta é isto. Eu sei muito bem onde é que ele anda, não é? E pensei assim, 3 dias de jejum acompanhado pelo colega. Ainda não os fiz, não é? Mas rezo por eles. O que fazer? Quais são as atitudes corretas, até em termos de vocabulário, para com este tipo de pessoas? Não é só o colega, também tenho uma colega que já apanhei uma conversa entre essas duas pessoas, não é? Em que a colega dizia ao colega que quando eu estiver no turno sozinha, tenho que fazer uma limpeza ao local de trabalho, que eu não vou dizer, para preservar o meu local de trabalho. E isto choca-me, porque trabalhar com este tipo de pessoas, entre aspas, não é fácil. Portanto, eu gostaria que o senhor desse algumas pistas para haver uma convivencialidade. Obrigado. Entre nós. Primeiro temos que saber que tudo isto faz parte de ataques do maligno, do diacho, para desestabilizar a Santa Igreja e, claro, as igrejas domésticas, as famílias e as próprias pessoas, não digo indivíduos, mas pessoas, e a retirá-los da salvação. Tudo isto está aqui. E, claro, tudo vale tudo, porque não é luta fair play, não é luta leal, não é? Sabem que nas lutas leais há certas coisas que não se fazem, há certos golpes baixos que não se dão. Isto é golpes baixos, vale tudo, o que interessa é vencer. Quem é que põe isto na cabeça? Claro, pantufas. E como é que vamos fazer? Oração. Pedir a todos os anjos e santos que com a sua intercessão, que façam com que essas pessoas se vejam o erro em questão, porque são elas que têm que se convencer disso. Deus não é capaz de nos modificar, nem todos os anjos e santos que estão unidos a Ele, não. O caminho tem que ser pessoal. Por isso é que Jesus veio do céu à terra para nos salvar na cruz, mas assim, tomai a vossa cruz todos os dias, convertei-vos. E acreditai no Evangelho, convertei-vos. Agora, mesmo que a pessoa esteja a chafurdar no mais fundo da pocilga, Deus não retira a sua graça
Sua graça. Eu não quero dizer, porque eu não quero dizer as palavras que o ensinamento escolástico fala disso. Há uma graça, agora não sei, tem um adjetivo que eu agora não posso precisar. Há uma graça que Deus nos dá, eu creio que é graça habitual, mas que nenhum ser humano, por mais pervertido, por mais graça, não tenha essa graça, que é a graça de poder converter-se. Fica sempre dentro do ser humano essa capacidade de conversão. Há sempre. Claro que todas estas técnicas, todas estas atrapalhadas, nos vão tapando os olhos. Guias cegos de outros cegos. Dizia no domingo passado, não é? O pecado cega. O pecado cega. Mas há sempre momentos de lucidez, porque Deus nunca permite que o diabo tire a nossa capacidade de raciocínio e de conversão. Não. Há sempre momentos em que a pessoa fica lúcida. Muitas vezes os acontecimentos. Às vezes há acontecimentos na vida que nos fazem assim refletir. O caso, por exemplo, que já não sei se no mês passado falei, o caso de o Sr. Joseph Verlinde, o Sr. François Verlinde. Foi quando estava lá nos Himalaias, não é? Lá no ashram, e veio um senhor, um naturopata, e perguntou-lhe: mas o senhor é cristão? Quem é para Cristo para si? Pim! Nosso Senhor atingiu como a São Paulo na Damasco. Há sempre, portanto, pedimos a intercessão de Deus para que haja uma estrada de Damasco para essas pessoas. Não somos nós. Deus tem as suas formas. Vai enviar, todos nós temos um momento de estrada de Damasco, de conversão. Mas tem que haver conversão. Nós não podemos fazer nada. É Deus que pode fazer. Podemos fazer por eles, muito bem. Se fazer jejum, acho muito bem, etc. É porque nós intercedemos por ele na comunhão dos santos e ligado, sobretudo, à cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que todas as mortificações é por causa da morte vicária de Jesus. Portanto, unido à morte vicária. Eu completo na minha carne aquilo que falta à paixão de Cristo pelo bem da Igreja, pelo bem dos meus irmãos. Não. É a única coisa que nós podemos fazer. Para nós próprios temos que pedir proteção e usar os sacramentais, nunca deixar os sacramentos e usar os sacramentais, portanto, e a oração, nunca deixar a oração. Porque estas práticas todas levam à diminuição da oração, diminuição da frequentação dos sacramentos e da escuta da palavra de Deus. Bom, é isso que eu posso adiantar um bocado. Depois veremos concretamente nestes praticamente três técnicas, como é que isso se faz concretamente. Não é? Depois também há uma certa confusão, não é? Há sempre confusão, aliás, tudo isto. Há sempre uma mistura, por isso é que eu dei este pano de fundo, mas depois temos que aterrar concretamente como é que isso se proporciona nestas coisas, que tem muita influência dentro da Igreja. Claro, para já não falar de toda... Outra coisa é que, para vender o produto, procura-se coisas que sejam parecidas na tradição cristã. Por exemplo, vai-se buscar a Santa Hildegarda, vai-se buscar Santa Teresa de Jesus, da Ávila, ou São João da Cruz, etc. Contrariamente ao que elas dizem. Mas tira-se do seu contexto e faz-se dizer a eles coisas que não é. Ou só dizer que a energia universal é o Espírito Santo. Essa é uma blasfémia que se repete muitas vezes. Mas outras coisas. E, portanto, há confusões propositadas. Porque é que os cristais vão ter não sei quanto, não sei o que mais. Pronto.
Claro, podemos dizer assim, nós sabemos que através de um cristal a luz do sol se decompõe nas coisas do arco-íris, como numa gota d'água. Está bem. Agora, daí a dizer que os cristais influenciam na nossa vida, os astros influenciam na nossa vida. Sabemos que a Lua influencia, agora que os outros astros que estão há milhares de anos, as luas, o Sol influencia também, agora as outras luas, que já estão mortas, os outros sóis que já estão mortos ainda vão influenciar a minha vida. Há muitos milhares de anos que já morreram e ainda estão a influenciar a minha vida. A energia que está, não sei o que mais. Coisas pseudocientíficas que andam por aí. E depois o pior é que metem coisas pseudocientíficas com religiosidade. Sempre religiosidade naturalística. Nunca a religião do verdadeiro Deus. Sempre naturalística. É uma chave de leitura muito importante. Mais alguma pergunta sobre este... Ainda temos uns minutozinhos. Ficou tudo claro, então? Mais ou menos? Bom. Então, há um texto do cardeal Josef, que é assinado pelo cardeal Josef Ratzinger, que é muito importante, que se chama, portanto, além deste texto que foi de outros dicastérios romanos, Jesus Portador da Água Viva, temos então um texto de Josef, que é assinado por Josef Ratzinger, que se chama da Congregação para a Doutrina da Fé, que foi uma carta que foi enviada pela Congregação para a Doutrina da Fé aos bispos da Igreja Católica, que se chama Alguns Aspectos da Meditação Cristã. Alguns aspectos da meditação cristã, que foi editado, podem encontrar no site do Vaticano, do dia, deixe-me cá ver o dia em que isto foi publicado, 15 de outubro de 1989. 15 de outubro de 1989, Congregação para a Doutrina da Fé, tem lá este documento. Não sei se está em português, mas deve estar. Se estiver, está noutra língua. Portanto, é o chamado documento sobre a meditação cristã. Alguns aspectos da meditação cristã, que é este. Tenho aqui a versão francesa. Depois, há uma entrevista que, entretanto, o cardeal Ratzinger deu, e que... As 30 perguntas. 30 perguntas ao cardeal Josef Ratzinger. Está em português isso? Tem aqui, neste livrinho que eu comprei. Está bem, portanto está aí também. Tá. Que é de 1993, novembro de 1993. Eu tenho de 4 de março de 2011. Pode ser outra. Outra. Eu tenho aqui uma que é 30 perguntas ao cardeal Ratzinger, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. Tem aqui a versão italiana que tem aqui. Bom, claro que como é que é dizer? Todas estas respostas são respostas muito circunstanciais e não vão, muitas vezes, não é o âmago, à realidade concreta. Mas são respostas genéricas. Temos que depois as interpretar. Claro que eles não podem dizer as religiões orientais são más. Não, porque há coisas boas lá. Agora, o que é que vamos lá retirar? Isso é que temos que depois os pastores fazer isso. Aliás, estas cartas são feitas, estas coisas, são aos pastores da igreja que deviam zelar por isso. Bom. Fala-se da magia, ele aqui fala da magia, é o mesmo texto, é? Primeiro fala da magia, iminência, o que é a magia. A adivinhação. Depois tem os filhos da mentira, o segundo chama-se os filhos da mentira.
do oculto, portanto, chama-lhe mesmo coisa, mensonja. Despedaçar as cadeias, é o 3. Depois, haverá um yoga cristão? Uma pergunta que fizeram. Tem aí? Não. Portanto, isto é tão... Yoga. Então dê aí o texto, para ver se é o mesmo. Não é. Esta é outra. Veja. Portanto... É aquele livrinho que eu estou... Eu sei. Portanto, há aqui... portanto, é outra pergunta, se calhar, o que é 4 de março. É interessante. Essa se calhar... Portanto, mas é semelhante. Esta aqui tem em português, é outra semelhante também. Que pergunta, quem é o que faz as perguntas? Não sei quem é que está. Bom, e que fala, portanto, existirá um yoga cristão? Também a meditação transcendental e o yoga, em particular o yoga, tem como substrato o ocultismo, diz o entrevistador. O último grau do yoga, o mais elevado, comporta, afirmam os próprios livros sagrados desta filosofia, um contacto com o mundo dos espíritos e a aquisição de poderes mágicos. O senhor retém que haja uma ligação de fundo, mesmo se pouco aparente, entre a difusão das religiões orientais e o atual ressurgimento do ocultismo. E ele vai falar sobre isso. E depois existe um yoga cristão. Estou a traduzir do italiano, portanto, um bocado de... Quando se chama yoga cristão, já se está a ideologizar-se. Porque o yoga, vamos falar depois, mais tarde, o yoga é uma técnica chamada religiosa naturalista. Hein? Portanto, embora se diga que isto não é de religião e que dá para todas as religiões, é tal mentira que se faça uma coisa assim. Não existe. Eu faço o yoga cristão, ponho coisas cristãs no yoga. A raiz é a mesma. Simplesmente eu estou a cortar, a pegar na mensagem cristã, tirar de lá, retalhar um bocadinho, como eu faço tenho aqui um calendário, corto aqui as palavras para depois fazer uma carta anónima. Pronto, não é? Com aquelas coisas. Corto daqui um bocadinho e colo ali. Simplesmente, o fundo é o mesmo. Simplesmente eu colei coisas de origem cristã. Bom, a coisa mais patente, adianto agora de manhã, é chamada Christian Meditation, de John Maine. Quem já ouviu falar na Comunidade Mundial de Meditação Cristã? Pronto, só uma pessoa. Existe em várias paróquias do nosso país. O fundador é John Maine. Existe um livro de John Maine publicado pelas Edições Paulinas, que diz oração, que chama-se Meditação Cristã, não sei se está esgotado, se não, mas nas bibliotecas são capazes de encontrar ainda, em que ele explica. Atualmente é um padre Lawrence, que é o diretor, é um beneditino olivetano, o outro era beneditino colombiacense, bom, mas este é olivetano, e que está à frente disso. E vem várias vezes a Portugal e há grupos. Quem introduziu em Portugal conhece, é uma oblata beneditina que encontrou isso em Inglaterra, etc. Bom, e agora está em vários sítios. Chamam-lhe meditação cristã. Podíamos chamar-lhe meditação pseudo-cristã, falsamente cristã. Não é. Eu primeiramente, uma vez que fomos a Walsingham, ao New Dawn,
com um grupo daqui, até do grupo de Bom Sucesso. Fui eu e o padre Carlos Silva, que íamos para lá. E perto do hotel onde estávamos em Londres, que é na South High Kensington Street, perto, estava o centro dessa coisa. E a tal senhora do grupo de Bom Sucesso leva-nos lá. Eu vou para cima, já comprámos alguns livros de lá. Porque aquilo é um bocadinho estranho, mas ao mesmo tempo uma coisa. O padre Lawrence dizia-nos, está bem, venham aqui, celebrou a missa e tal, sentados no chão. E na altura não vamos fazer homilia, na altura depois da comunhão, tocava um sino e começava a fazer meditação cristã. Repetimos a palavra Maranatha. Era um mantra. É um mantra cristão, mas aquilo que se queria atingir era um estado de quietude, etc. Vem Senhor Jesus para me dar quietude, para me dar tranquilidade. Tudo muito rebuscado. Na altura a gente até comeu aquilo. Comemos aquilo. Já era interessante. Achámos interessante. Era um monge beneditino. Nem nos passou pela ideia que ele estava a fazer isto num apartamento, que não estava no mosteiro, mas pronto. Depois faz no meio da Eucaristia, faz-nos isto, no momento em que é a intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo, eu digo, vem Senhor Jesus, quando Ele já está dentro de mim, sacramentalmente. Na altura da ação de graça, em vez de fazer a ação de graças, faço uma meditação para esvaziar a mente. Mas que história é esta? E diz mesmo, posso dar uns sites em que ele diz, quem souber inglês pode ver, mas eu tenho uma versão com legendas em francês. Quem quiser, posso dizer, em que ele explica o que é isto tudo. E também há aí uns vídeos também que ele fez em Portugal, com tradução portuguesa. O padre Lawrence. São técnicas da meditação transcendental, meditação que chama-lhe o que quiser, somente em vez de um mantra, transformou com um mantra cristão, que ele chama mesmo mantra. E diz que foi buscar isso, John Maine, ao João Cassiano. Errado. Na altura li, mas não li as legendas, as notas de rodapé. Ele é portanto, o padre John Maine foi ludibriado, caiu na esparrela. Claro que faz sempre as citações de onde é que ele encontrou isso em Cassiano. Quem ler o texto publicado pelas edições paulinas fica convencido, como eu fiquei um bocado, daquilo que era bom. Alertado pelo padre Joseph-Marie Verlande, num vídeo que está em francês, fui reler o texto e ver as citações do padre John Maine e fui buscar as colações de Cassiano. Ora, ele tinha citado mal. Porque enquanto nas reuniões de Cassiano lá estava uma frase que eu falei há bocado, um abade que era podiam alimentar todo o dia, disse que isso era um mantra, que era uma palavra. Não. Transformar uma frase como Deus vem em nosso auxílio, que tem conteúdo, para o mantra que não tem conteúdo nenhum, Maranatha, só simplesmente pelo som do Ananatha, nada. Há aqui uma visão. Como é que ele chegou a isto? Eu creio que foi ludibriado porque estava muito cansado. Porque ele era monge perto de Londres, o John Maine, e foi para o Canadá, assim, à frente de uma escola. E tinha que arranjar patrocinadores, etc, etc. Não é? E tinha todo o tempo ocupado. Até que veio um jovem que tinha andado lá no Oriente e começou-lhe a dizer que é uma ligação entre o cristianismo e o coisa. Ele, para o despachar, manda-lhe um livro, não sei se era Nuvem de Não Saber, mas qualquer assim, dos clássicos ingleses, para estar entretido. No outro dia já vinha com a resposta. Quer dizer, ele apanhou-o ali,
devia ter pouca oração, porque devia estar andando muito trabalho, muito não sei quantos, é aí que nos apanha. Eu acho que foi por aí. E ele tresleu. Quando foi para ele tinha aprendido essa técnica quando era diplomata britânico lá na Malásia, com o Swami, lá com uma coisa assim, e depois quando foi para o mosteiro disse, isto não é cristão, vamos fazer, mas é tradição. Neste momento, quando saiu do mosteiro e foi para lá, para essa escola beneditina, lá no Novo Mundo, encontrou este problema e deixou-se cair na esparrela e voltou outra vez à meditação, embora pondo a palavra Maranatha. Não. Christian Meditation, não se metam nisso. E se encontrarem pessoas que estão na meditação cristã, digam que isso é uma esparrela. Isso foi uma asneira em que o padre John Main caiu. Inadvertidamente. Não percebeu. Num momento de fraqueza, porque essas coisas acontecem num momento de fraquezas. Peçamos a Nosso Senhor pelo seu eterno descanso, e que é importante, não sei como é que está, mas pronto. Bem intencionado. E agora o Lawrence também está, mas o Lawrence agora também faz Sua Santidade o Dalai Lama, faz não sei quantos, somos todos, é tudo ecuménico, um ecumenismo entre as religiões, etc. Quer dizer, budistas e coisas, faz meditação ao mesmo tempo cristã, juntamente com os monges budistas, etc. Quer dizer, Houve um retiro com ele, cá em Lisboa. houve um retiro em Lisboa e de vez em quando ele vem cá. Só para lhe dizer concretamente o que é que isto acontece. Temos casos. Repetindo, portanto, o chamado mantra, agora um mantra cristão. Há outras coisas também que acontecem em França, também outros que fizeram a mesma coisa, que é um apressado batismo cristão dessas coisas. As técnicas mantêm-se as mesmas. Yoga cristão é isso também. Como é que posturas, etc., vamos pôr um conteúdo cristão. Há mesmo no Brasil também um padre jesuíta que põe também yoga cristão, porque põe coisas cristãs. Mas o fundo está igual. Quero atingir a iluminação quando Jesus Cristo é que é a luz. Senhor, tu és a minha luz, mas eu procuro eu é que procuro a luz. Não espero que a luz venha, que ele seja a iluminar, mas eu é que procuro a luz. Talvez a contradição nos termos. E eu vou ler, como por exemplo o padre, o irmão, na altura, o irmão Michpacua, que deu conta, no retiro, que estava um texto da Bíblia que estava a interpretá-lo mal. Onde na Bíblia se dizia a palavra, tem que esperar um bocadinho, e eu estava a dar outro conteúdo. Agora já não sei onde é que isso está. Está aqui. Onde a palavra estava arrependimento, repentance, ele estava a pensar em perfection. Isto é aperfeiçoamento. Porque já tinha aqueles óculos que tinha aprendido no Enneagrama, estava a ler o texto e a interpretá-lo segundo os óculos com que tinha posto. Todas estas técnicas, e vamos falar muito mais do que isso, fazem-nos ver aquilo que não está lá. São parte e pris. O primeiro a fazer uma coisa dessas foi um senhor de Lyon, que depois adotou o nome de Kardec, Allan Kardec, e fez o Evangelho segundo o Espiritismo. E agora também há o Evangelho segundo a New Age. Bom, isso é para logo, para a tarde. Vamos fazer então um intervalinho para celebrarmos a Santa Missa.